Fala galera, Pantera Snake, hoje aqui trazendo um vídeo que vocês pediram pra mim lá no meu Instagram, então se você não segue no Instagram, segue lá, tá aí na descrição. E bom, hoje a gente vai falar sobre o Bob Paris. Bob Paris é um cara que ele é canadense e americano, né? Aos 19 anos ele se mudou pra Flórida e ele competiu no Mr. Team Flórida e já estreou ficando em segundo lugar. Pois é, cara. Ele cresceu no condado de Brown e ele morou tanto no condado de Brown quanto em Columbus, Indiana, né? Na escola ele jogava futebol americano e ele era também do time de atletismo e também fazia golfe. Pois é, o cara fazia bastante coisa. Em 83 ele ganhou o Mister Universo da IFBB. Em 84 ele já estreou no Olímpia, cara. Então assim, o cara teve uma carreira meteórica, né? Apesar de que ele nunca chegou a ganhar Pro Shows, né? Ele sempre se qualificava por pontuações, né? Mas o cara ele foi eleito pela própria IFBB como, no caso, a Flex Magazine, né? Que era da IFBB, em 2006 como o atleta mais estético da história do fisiculturismo, cara. Então, assim, esse cara ele foi muito grande, né? O problema é que assim, em 89, o Bob Perez ele tomou uma decisão muito difícil, que era algo que ele precisava fazer para ele, mas que acabou prejudicando ele demais, que foi o fato dele ter se assumido como gay para uma revista da época, né? E não só ele se assumiu como o primeiro atleta profissional homossexual da história, como ele também foi na Oprah. Ele foi o primeiro fisiculturista a ir na Oprah. E ele foi falar um pouco mais sobre como era ser um atleta profissional, homossexual, e falar sobre direitos civis, né? Ele foi um cara que por muito tempo ele lutou muito pelos direitos dos homossexuais, direitos de casamento e tudo mais. Só que isso gerou muita coisa negativa pra ele, cara. Infelizmente, depois que ele se assumiu homossexual e depois que ele foi na Oprah, ele perdeu 80% de todos os patrocínios que ele tinha, cara. E as colocações dele no Olympia, apesar do shape dele estar melhorando, as colocações dele começou a ficar. Ele foi de 10º para 14, tipo, e só ia diminuindo, 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 né? Então, assim, é um caso bem triste, né, aí de preconceito forte, né, no esporte. Tem um atleta que o nome dele é Chris Dickerson, que ele foi Mister Olímpia e ele também era homossexual, só que ninguém sabia, né? Ele foi se assumir depois de se aposentar. E o Bobby Paris ele assumiu enquanto estava competindo, né, cara? E isso a gente está falando de uma época em que o preconceito ele era muito pior do que é hoje, né? Não que não exista hoje, mas hoje é muito mais tolerável, né? Naquela época era muito pesado isso, né, cara? E assim, o Bobby Paris, ele chegou a escrever alguns livros depois sobre fisiculturismo, depois que ele se aposentou e perdeu os patrocínios, só que, cara, assim, hoje o Bobby Paris, ele é um cara totalmente recluso. Ele tem até redes sociais e tal, só que sempre quando alguém tenta, tipo, convidar ele pra alguma entrevista ou pra falar sobre fisiculturismo, ele se nega. Ele se nega, assim, tipo, fortemente, porque ele realmente tem muitas mágoas desse tempo aí, porque ele nunca fez nada de ruim, né, cara? Ele nunca fez nada de ruim. Ele tinha um físico fantástico, ele em alguns anos ele estava até como cotado como favorito no Olímpia. Ele foi eleito o atleta mais estético da história, ele tinha uma estética que muita gente comparava com a do Frank Zane, só que com mais massa, né? Só que o simples fato dele ter se assumido homossexual fez com que ele passasse a ser tipo odiado pelas marcas e tal. E por isso ele guarda muitas mágoas até hoje. Então, não tente falar sobre fisiculturismo com o Bobby Paris, porque ele vai negar. Às vezes ele é até meio ignorante, assim, ele realmente não gosta de falar sobre isso, né? Mas, cara, nesse canal a gente não tem nenhum preconceito, a gente não tem nada de ruim pra falar do cara. O cara tinha um físico fantástico. E deixa aí nos comentários se você já sabia alguma coisa sobre o Bobby Paris, se você já conhecia esse físico fantástico. Tamo junto. Se você quer ter resultado na academia com dieta, treino, protocolo e tudo mais,
passa na descrição do vídeo aí e contrate a nossa consultoria. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta o que você achou. Passa no canal que vai ter muito mais vídeos sobre bodybuilding, treino e dieta. E se você tem interesse em saber mais sobre definição muscular, passa na descrição do vídeo e compra o meu e-book. Tamo junto!